Na última aula, há 5 anos e meio atrás, nós tínhamos chegado aos pós-modernos. Dentro daquela sequência avassaladora de curso que começou no século VI a.C., terminou no 21, hoje, em 15 semanas. A tese, vocês se lembram, eu queria mostrar que a nossa cultura, da qual os pós-modernos dizem que ela acabou, porque não tem mais história, a história acabou, e acabou porque o real se esvaziou, real mesmo, real, assim, né? Bom velho, banal real, se esvaziou de interesse pelos virtuais, as redes, os jogos, os cenários, as possibilidades de futuro, são muito mais interessantes, né? São capazes de produzir resultados muito mais abertos, muito mais múltiplos. Muito mais múltiplos, né? Enquanto que, em termos cadeados, enquanto que este cadeado, na sua cadeadidade, é só um cadeado. E é só esse cadeado. Nada mais. Portanto, o real muito pobrezinho, tornou-se muito pobrezinho. Ao longo de uma história que eu quis então contar, porque eu duvido. E por um lado, sim. Por um lado, nós estamos vivendo num mundo dos virtuais, das simulações, da eficácia. Ninguém é contra. Por outro lado, nós mesmos nós, continuamos vivendo num mundo da verdade. Queremos saber a verdade. Não queremos ser enganados. Do real. Das coisas reais que nós levamos em consideração enquanto estamos vivendo. Isso é um fato. E na medida em que é um fato nas nossas vidas comuns, na medida em que isso é verdade nas nossas vidas comuns, é para ser levado em consideração. Não é possível, não é imaginável, embora certamente quando dá aquele frenesi de filósofo nas pessoas quando elas vão escrever, vão fazer teses, elas precisam escolher porque não pode as duas coisas, mas não é imaginável que a ordem teórica, a ordem filosófica possa se descolar da vida, tanto que isso que é evidente nas nossas vidas comuns, que é que nós vivemos entre real e virtual, entre verdade e simulação, entre o fundamento que assegura, né, a verdade das coisas, do mundo, e a eficácia. Nós vivemos entre as duas e vivemos muito bem entre as duas. Numa boa, transitamos de virtual a real, a não ser quando adoecemos, e existe, a síndrome de dependência tecnológica, existe, está descrita como uma síndrome psiquiátrica, enche consultórios psiquiátricos, é uma adição como o alcoolismo e a adição a drogas. Já me disseram, estou esperando esses dados, que dá mais suicídio do que essas duas adições, porque a pessoa não consegue mais voltar para o real, porque o virtual é tão mais interessante, é tão mais produtor de multiplicidades para a própria pessoa que está jogando, ou que está se conectando ali, que não é como mãe, tomar banho, está no jogo ali, eu ia à escola, isso é normal, é sinal de saúde, mas não conseguir mais sair dali porque o real é como se não existisse, ou existindo tivesse se tornado hostil à vida. Isso existe. Quando não é esse limite extremo da doença mental, que é, né? Nós vivemos num trânsito tranquilo entre real e virtual, entre verdade e simulação, entre fundamento e eficácia. Às vezes um, às vezes outro, segundo as conjunturas, as necessidades e os desejos. E na medida em que esses nossos colegas pós-modernos nos dizem que tudo isso acabou, que não tem mais importância, relevância,
o que decorria de isto, o real, seu fundamento, sua verdade, um sujeito que observa o real e o representa para si, as estruturas de representação mental, política, estética, o que fosse, não estão sendo mais convocadas, porque na verdade atrapalham. Se é aquela pergunta obsessiva da filosofia, né, a pergunta das crianças, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E precisa se repetir infinitamente, porque a filosofia se caracteriza justamente por não deixar resposta sem pergunta, ao contrário da ciência, que não deixa pergunta sem resposta. E, portanto, a qualquer resposta que é dada, a qualquer conjuntura que se estabeleça, a gente tem que perguntar o que é isso. Essa pergunta se tornou extremamente incômoda, sobretudo porque ela é ineficaz, ela não conduz a mais eficácia do sistema. Pelo contrário, ela funciona como uma espécie de freio, como um alto lá. Espera aí, né? Talvez não seja assim. Né? Então, o motor do curso foi esse espanto com nossa conjuntura pós-moderna, e que eu sustentei aqui durante o curso todo, que é uma e outra, e não tem que escolher entre uma ou outra, e na metáfora que eu usava é como escolher se a gente prefere ficar hemiplégico do lado direito ou do lado esquerdo. De qualquer maneira, a gente vai carregar meio corpo morto pelo resto da vida. Não é boa ideia. E bom, aí o curso terminou. Terminou no momento em que as sequências dele poderiam ser análises de conjunturas e de temas que remetessem para esse final parcial, triste, né? Vocês se lembram, foi difícil a gente acabar o curso, ir embora e saber que terça-feira não ia se encontrar mais, né? Eu acho que eu dei uma choradinha com as turmas de 2006, acho que eu dei uma choradinha, porque eu ainda estava novo no pedaço, né? Tinha passado 31 anos sem dar aula na graduação, foi dureza. E nós tínhamos chegado ali no final aquelas conjunturas que eu disse, olha, aqui que a gente vai lutar. Uma guerra amorosa, né? Uma guerra que não é de exclusão, não é para vencer e matar o outro, é uma guerra, um combate por empate, né? Para a amorosidade do abraço. Vai para o abraço e as forças são equipotentes, um não mata o outro. Nós nos incorporamos. E tinha ali uns territórios. O do mal contemporâneo, que diz que o outro, lamento muito, mas não há o que fazer, o outro pode perecer, pode morrer. E esse outro é metade da humanidade, porque o sistema globalizado, a globalização sendo feita pelo consumo, porque é por onde a eficácia se expande, McDonald's disponível em Pequim, que é uma boa ideia, você está lá inteiramente desterritorializado, de repente tem um Big Mac para você comer, e até água na boca, a não ser que você tenha resistências upsized ao McDonald's e ao Big Mac, é legal, claro. Mas na medida que a globalização foi feita pelo consumo, pela circulação de bens para o consumo e das marcas, né, das simulações de haver coisas, a metade da humanidade, segundo cálculos mais modestos, porque tem gente que fala em 4/5, não acredito, é muita gente, mas metade da humanidade está fora das condições de consumo requeridas para entrar no mundo globalizado. Compra um pão, pode ser às vezes, porque como o trigo se tornou commodity, está sendo negociado no mercado de futuros, esse trigo saiu do pão. Mas tá bom, compra alguma coisa que, no entanto, não os caracteriza como esse novo tipo de sujeito, essa nova subjetivação pós-moderna, que é o consumidor. O consumidor é um modo de ser sujeito hoje. O consumidor, o devedor,
respeitar a relação de consumo, de troca. Então, metade da humanidade está excluída disso. Dizer, além do mais, que a história acabou, significa que para essa metade da humanidade, que eu andava chamando, continuo chamando de uma África de sofrimento, está congelada no passado. Não tem futuro para esses 3 bilhões de pessoas. 3.000.000.000. É um número enorme. 3 bilhões de pessoas, ou 2 bilhões, é gente. É um mundo. Está fora. Se a história acabou, está fora e vai ficar fora. Lamentando, claro. Mas é assim mesmo, porque o sistema é esse e o sistema está completo, não tem mais contradição, caiu o muro de Berlim, não tem mais primeiro e segundo mundo. Acabou. Sem contradição não tem mais história para superar essas contradições. Acabou aqui, nesse sistema do mundo globalizado, do capitalismo avançado, financeiro, virtualizado, do consumo, dos mercados de consumo e de valores virtuais. Nós vimos o mundo crescendo 10 anos virtualmente, com base em nada, com base em empréstimos para as pessoas comprarem casas que elas tinham dito que não podiam pagar. Mas isso gerava títulos que eram levados aos bancos, que eram postos no mercado, de valores, que circulavam no mundo inteiro, porque quando a bolsa de Tóquio fecha, de Nova York abre e vice-versa. As bolsas, portanto, estão permanentemente 24/7 em circulação, abertas, valores fictícios, simulados, virtuais, em circulação. 10 anos de crescimento sobre nada, até que um dia estourou. Estourou a bomba, e nós estamos com os efeitos desse estouro até hoje. Então, esse combate em relação ao mal, a questão do mal, o outro pode perecer desde que não nós, foi o que eu, na primeira aula, depois da última aula, do ano passado, para o pessoal do 2006, quis tocar, tratando da relação de verdade e amor. O amor sendo, então, a recuperação dessa ligação com a alteridade perdida, com a África de sofrimento, a luta com, não contra, com essa ideologia da eficácia, que é uma prática política inconsciente, muitas vezes, de exclusão maciça. É uma tremenda exclusão. Na segunda aula, depois da última aula, que é essa, eu escolhi o tema verdade e simulação, porque era um dos territórios de luta que eu propus lá no final de 2006, 2006, 2007, 2007, 2. Um dos territórios de luta era esse que eu chamei assim mesmo, verdade em simulação, que é a questão da verossimilhança, da desconexão entre o que se diz e o que é. Essa conexão era assegurada pela representação. Nós sujeitos, acabou essa conversa também, nós sujeitos de consciência, de conhecimento, recolhíamos o real para nós quando o representávamos, e a partir dessa representação elaborávamos, propunhamos, impunhamos, o que fosse, uma proposta de verdade para o real. Decorria da representação. Isso. Acabou, diz o Freud, porque a verdade só tem sentido quando ela é referência a um real que possui em si mesmo sua essência, sua lei, sua intimidade que se esconde e se dá, que a gente precisa ir lá buscar, é o que eles chamavam há pouquinho tempo atrás ainda pesquisa, né? Pensamento, a reflexão, o que fosse. Você trouxe um café?
fez no antigo Estado. Sim. Então, essa questão da verdade em simulação, não é, de novo, quantas vezes eu disse essa frase, não é uma questão teórica, ou seja, não é uma questão estritamente teórica, embora o curso seja filosofia, que às vezes vale uma vida de pensamento, não de vida, né? Porque qualquer canto é melhor do que a vida de qualquer pessoa. O filósofo Belchior sabia das coisas, a vida vale mais, né? Mas a filosofia vale um empenho de vida, se é da vida que a gente está tratando, quando pensa. Então, quando a verdade entra num regime de pura simulação, ou seja, verossimilhança, do tipo, podia ser assim, vamos fazer que seja, enquanto nós estamos engatando aqui um sistema de, não de representação do real, mas de signos sobre signos sobre signos, de sinais aberto, fechado e de trânsitos virtuais, mediados por potentíssimas tecnologias. Então, essa questão da verdade em simulação é também um território de batalha. É uma das batalhas da guerra. Dessa guerra amorosa, dessa guerra de inclusão. Uma forma esquisita de guerra que não é para vencer, não é para perder mesmo. Então, um campo de batalha tem sido explorado no ano passado. Outro campo de batalha eu propus a vocês, estou propondo a vocês esse ano, que é verdade e simulação, pelo fato de que, na última aula, eu levantei esse como um território de batalha, e pelo fato adicional, mais conjuntural, de que nós temos um ano de eleições em que simulação é o que permanentemente circula. Nós estamos num momento que torna agudo o fato, corriqueiro já agora nas nossas vidas, de que nós estamos com grandes dificuldades, e eu não sei se isso tende a se agravar, se for a geração imediatamente depois da de vocês, não digo 20 anos depois, 5, o pessoal que vai estar entrando na época que é uns 5 anos, vocês saíram a 1, passaram 4 aqui, 10 anos no conjunto, talvez ainda mais agravadamente, nós estamos com dificuldade de decidir em relação ao real o que é verdade, ou seja, o que efetivamente aconteceu. O julgamento do mensalão está nos mostrando isso. O que aconteceu ali? Nós temos convicções a esse respeito, não sei se todo mundo participa dessas convicções, mas aconteceu lá uma lambança extraordinária. Né? Mas, onde é que nós a encontramos? No julgamento. Eu estou acompanhando direto. Tem indícios, correlações. Agora, quem viu? Cadê o documento? Cadê a gravação? Não tem. Isso, num ano eleitoral, significa que o real que está em causa, quando todo mundo vai para a televisão para dizer a mesma coisa. Agora tem até uns determinados temas que separam as pessoas. Homossexuais, religião, as duas coisas se acoplam. Então tem alguns temas que ainda estão apontando para um real que diferencia. Nos outros, todo mundo é favorável às mesmas coisas. Como se tivesse um partido só. Todo mundo quer as mesmas coisas. Defende com a convicção tamanha, né, que aquilo precisa ser feito, que para os mais desavisados, aquele é o bom.
porque fala melhor, porque tem mais tempo de televisão, tem uma produção mais legal. Quer dizer, simulação de real, porque aquilo é campanha, aquilo é inteiramente virtual, aquilo é encenação. Então, o real que está em sofrimento, nesse momento de intensa simulação que nós estamos vivendo, é a democracia. Porque na medida em que nós vamos tomando consciência de que aquilo é simulação, fazemos decorrer daí a ideia de que a política é simulação, de que política é tudo a mesma coisa, que é uma coisa que as mulheres gostam de dizer dos homens. Os homens é tudo igual. Não é. Político também não é tudo a mesma coisa, mas parece. E de que, portanto, se nós não fôssemos obrigados a ir votar, é bem provável que as pessoas começassem a ser eleitas por uma fragorosa minoria da população. Eu gosto de votar, eu fico emocionado, apesar de saber os resultados que vai acontecer aqui, eu fico emocionado. E não é porque eu sou velho, porque minha filha que não é, também fica. A gente vai junto, não dá. Mas não sei quantos e quantos de vocês aqui iriam na boa votar se não fosse obrigatório. E o pessoal que está ali entre os 16 e 18, talvez até se empolgue mais pela primeira vez, o primeiro sutiã, ninguém esquece. Mas o que está em risco de perda, é a democracia, na medida em que ela se virtualizou de uma maneira tal, está em vias de deixar, pode vir a deixar de ser um movimento entre as pessoas, o povo, uma nação, um movimento horizontal, um movimento que está baseado na, em princípio, igualdade de todos. Uma igualdade que é determinada pela lei, portanto, em princípio é falso, porque todos são iguais perante a lei, mas não todos são iguais na vida real, social. Mas na medida em que a lei trata todos como iguais, ela tem a possibilidade de não zerar, mas equilibrar determinadas desigualdades que são reais. Então tem aí uma tensão, claro, com a qual se tem que trabalhar e viver para empurrar a vida na direção do máximo de igualdade. É o que se quer. Mas isso implica um movimento horizontal. O Estado não tem como fazer isso. É na sociedade que se passam os movimentos dessa igualdade. E movimento significa organização, iniciativa. Por outro lado, precisa haver uma verticalidade. Uma nação em movimento, um povo em movimento, estranhando-se e incluindo-se, excluindo-se e amando-se, né? É bom, é bonito, os movimentos sociais, populares, etc. Mas não basta, são condição necessária, mas não suficiente, para que se instale uma democracia sustentável. Então é necessário haver também as estruturas verticais, que são os partidos, as estruturas de representação, o Congresso, o Estado, que também são condição necessária, mas não suficiente. As duas se encontram como uma pinça, as duas pontas de uma pinça para pegar alguma coisa, para puxar alguma coisa para cima. E essa verticalidade da representação é a representação política. E aí é que está a questão, é representação. O povo não está lá. O povo não está no poder. Mesmo quando se diz isso, ideologicamente, o povo no poder, etc. Isso é uma palavra de ordem.
está no poder, está no governo, porque o poder é exercido pelos bancos, os grandes conglomerados transnacionais. Ali está o poder. O governo, que não é a mesma coisa, e que pode ceder ao poder, negociar com ele ou se opor a ele, nesse caso, provavelmente, é claro. O povo não está no governo, mas o governo deveria, essa é a ideia, na medida em que foi eleito para isso, e eleger é um ato da sociedade, votar, eleger, é um ato da sociedade, um ato, portanto, da horizontalidade da vida social, deveria estar representando o povo que o elegeu num lugar onde o povo não está, mas onde tem o direito de se manifestar por ter eleito alguém que está em lugar dele. Ora, se a representação não é mais uma estrutura de verdade, não é mais uma estrutura da verdade, e de verdade não é mais uma estrutura, porque o real dançou, portanto a sociedade não está sendo representada, porque ela não está mais na cena da história, porque a história acabou. E porque a representação, vocês se lembram do Baudrillard? O pessoal que veio para a eletiva, para a globalização, leu esse texto. A representação não existe mais, dizem eles, claro, na medida em que representar é tornar presente em outro lugar aquilo que realmente é o real, no caso, a sociedade, levar para outro lugar, tornando presente ali nesse outro lugar o que efetivamente está em um lugar outro, mas lá nesse está também presente, através de um sinal que é um representante, um deputado, um senador, um presidente da República. Se a representação, como paradigma mental em que se acredita, como organização da sociedade em que se tem confiança, como um modo de se manter próximo do real, ou seja, do mundo tal qual ele é, e nós não sabemos, vamos procurar, vamos tentar destrinchar do mundo sua verdade, trazê-la para nós viver segundo ela. Se não é mais isso, se não há mais isso, a representação política está em crise. E é efetivamente o que se diz. E às vezes é efetivamente o que é. Não sei em que campanhas vocês estão engajados. Em algumas campanhas se acredita que a história não acabou, que um outro real ainda é possível, que é possível transformar a realidade. Será ou não? Não é propriamente a questão. A questão é se as pessoas se movem na crença e na intenção dessa transformação. Para essas pessoas a história ainda existe. Não só ainda existe, como está fervilhando de possibilidade. Isso é aqui. Isso é nesse momento na Europa, por exemplo. Agora, em Portugal, digo Portugal porque eu peguei essas notícias recentemente, até no Globo, hoje ainda tem uma coisa sobre isso. Mas no resto da Europa, na Grécia nós vimos. Está havendo um ajuste superestrutural. Superestrutural significa, na ordem do Estado, das dívidas do Estado, chamadas dívidas soberanas. Portanto, são dívidas do Estado, da Grécia, não dos bancos, do povo que pegou emprestado, que está no overnight, não, da Grécia, país, em relação à comunidade europeia, também uma estrutura superestrutural, soberana. Fez água,
explodiu, precisa de um ajuste. Esse ajuste é virtual, porque ele se dá inteiramente na estrutura monetária. Tem a ver com o euro. O euro não pode acabar. Se países começarem a sair da zona do euro, o euro fica abalado. O que é um euro? O euro é uma moeda. É um instrumento de troca. Se tornou um território virtual que antigamente se chamava Europa. Parte da Europa. Mas onde é que o ajuste acontece? É no povo que tem seus vencimentos encolhidos, no caso dos funcionários públicos, uma patelada de gente é demitida, o Estado encolhe, o que significa que quem precisa do Estado não o tem mais em toda a sua extensão. Desemprego dispara. Hoje tinha uma faixa que o Globo apresentava, um rapaz com um cartaz dizendo: eu não posso apertar o cinto e arriar as calças ao mesmo tempo. É o que está acontecendo lá. Então esses movimentos de ocupação, movimentos dos indignados, nos dizem que a história não acabou. Que o que está havendo é um descompasso, uma descolagem entre o que se passa na superestrutura das sociedades, que é virtual, porque se relaciona com outras superestruturas sem passar pelos povos daquela sociedade, e de superestrutura para superestrutura não são nem mais propriamente os estados que se relacionam entre si, são estruturas supra-estatais, transnacionais, não é mais multinacionais, transnacionais, que se conversam, enquanto os povos estão fora dessa conversa. Então, esse descompasso, esse descolamento entre as estruturas que deviam ser representantes da base, e onde talvez se possa dizer que a história acabou, porque vive-se agora na ordem dos acordos, cuja lógica não é a da transformação da história, é o do equilíbrio, por exemplo, da zona do euro. O que é a zona do euro? A zona do euro é uma parte da Europa, onde o povo de uma parte da Europa está tendo que arriar as calças ou apertar o cinto, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nessa base que está há uns 2 anos reagindo a esse arroxo, e está reagindo pelas suas vidas, o Occupy Wall Street é altamente simbólico, mas os movimentos na Espanha, na Grécia, na Itália, pela sua provavelmente espontaneidade, que depois se organiza, mas que significa que a vida está bolindo e está sendo afetada onde dói. E não é dizer que dói no povo, dói nas condições de viver, dói nas relações com as pessoas, em que de repente alguém que sustentava uma família passa a ter que ser sustentado por ela, que não tem condição de sustentá-la. Então aumenta o contingente da pobreza, da subvida, de se virar nos 10 para sobreviver, da sobrevida. Portanto, esse descompasso, sim, aparentemente existe, mas na dimensão horizontal das relações sociais, a vida continua extremamente agitada, contestando a legitimidade daquelas superestruturas que deveriam ser representativas e não são. Estão deixando de ser, mas precisam ser trazidas de volta para ser. Porque senão a caoticidade,
à qual tende a pura horizontalidade da organização das relações interpessoais, grupais, nacionais, de classes, se existe, não dão conta de um projeto grande, de uma continuidade no tempo. Dão conta, assinalam vigorosamente, dão conta de momentos de reação, que a vida está sendo atingida e está retrucando, está cuspindo para fora aquela dor. Então, recuperar as estruturas de representação, recuperar a força de representação, tem a ver diretamente com a verdade. Não é uma coisa estritamente operacional para que o sistema funcione bem, que é ótimo, que é da ordem da eficácia, que é excelente. Mas a crise na representação política, baseada do ponto de vista dos grandes paradigmas no nosso tempo, especialmente na crise da representação, que envolve verdade, fundamento, real, história. Então, em decorrência, essa crise na representação política tem a ver diretamente com a verdade, com o que é verdade hoje, em relação ao que foi ainda há não muito tempo atrás, no século XX, verdade, do ponto de vista político. Alguém segura que é isso que eu queria falar? Não lembrava. Você falou dos ajustes virtuais, das estruturas que não passam pelo povo, mas afetam o povo. São superestruturas que começam. Seria, por exemplo, o contrário da Primavera Árabe, que surge do povo contra as superestruturas? Seria mais teatro, menos virtual, no caso? A Primavera Árabe, o movimento dos indignados, todos os movimentos de ocupação, Occupy Wall Street, etc., são os movimentos de baixo que não estão sendo representados em cima. E, portanto, o que eles estão assinalando é que não estão sendo representados. Esses são os sinais de que a história não acabou, de que a vida está viva. É aí que a gente tem que apostar. Mas essa aposta não pode ser no sentido nihilista e uma espécie de facilitário político, que é o de ter já como certo que as superestruturas, os partidos, os parlamentos e o Estado faliram de tal maneira que devem ser jogados fora. Os filmes já acabaram mesmo, eles estão só falando entre si, o que é verdade. Estão só falando entre si, que é o parlamento da Grécia e o parlamento europeu. Vamos Central da Grécia, Banco Central Europeu. São superestruturas virtuais que lidam com a dimensão monetária do mundo, mas essa é virtual. É verdade que elas estão conversando entre si, não estão conversando com o povo. O povo está reagindo, e a Primavera Árabe é uma dessas reações. Às vezes acerta, às vezes erra, mas do ponto de vista de resultado, mas a iniciativa, a espontaneidade, a vivacidade desses movimentos é uma esperança de futuro. E é o que nos diz, não acabou a história. Mas a consequência que passa por muitas cabeças, se não for pela maioria, de que o que isso significa é total falência dos partidos, dos parlamentos, dos Estados nacionais, das organizações regionais de Estados, países, tal, Mercosul, coisas desse tipo, que isso faliu, perdeu o sentido e, portanto, deve ser abolido. Essa visão um pouco anarquista é perigosa porque, como eu disse, a horizontalidade, que é onde está a espontaneidade, a vivacidade da vida hoje, falando da vida social, política, não dá conta de passar além de si mesma e formular um projeto
necessariamente nessa hora. Mas não era. Tem alguém que viria, não está vindo. Liga quando a aula acabar, você devia estar aqui. Então, o que eu estou querendo dizer? É que existem duas instâncias de organização da sociedade. Uma deveria representar a outra, que eu chamei de superestrutura. Aparentemente não está. Eu digo aparentemente para dar um crédito de confiança, mas no mais das vezes não está mesmo. E a outra, que eu chamei de vertical. A outra, eu caracterizei como horizontal, onde a vida corre e não está sendo representada lá em cima, essa demonstra uma vitalidade, uma vivacidade, cheia de esperança, intrínseca do próprio movimento, e para nós que estamos observando esse movimento, e que acreditávamos que não tem mais saída para isso. Tem, não. Esses movimentos estão vivos, estão nos assinalando, estão funcionando como faróis, acendem, apagam, os faróis estão ali. Mas essa horizontalidade viva não tem condições de se transformar num projeto coletivo. Fica nos objetivos que ali o reuniram. Qual é? O de baratinar os estados árabes, por exemplo, as ditaduras. Depois, alguma coisa se passa entre o pessoal que faz política, entre o pessoal do poder, que se organizam para derrubar o ditador, sentar no lugar dele, essas coisas. Né? Esse é o momento em que o povo reflui, ele deixou de ser necessário. Ele vai votar, onde o voto é obrigatório, mas ele vai provavelmente comparecer maciçamente, porque isso ainda é a lembrança do movimento que foi feito ali, que derrubou o ditador. Mas que efetivamente quem derrubou o ditador foram as forças políticas que se opuseram a ele. Porque de nascido. O cara está lá, apesar de tudo que está acontecendo lá, porque ele quer ficar. Porque ele se sustenta em alguma coisa, nesse momento no exército. Ele vai perder, ele vai acabar saindo. À custa de uma barbaridade de sacrifício do povo que se opôs a ele. Então, para fazer Estado, é preciso que alguma coisa se destaque desse movimento que se inicia espontâneo e vai se organizando. E esta coisa que se destaca do movimento deve manter ligações orgânicas com ele para poder ganhar força representativa, para poder restabelecer vínculos de representação. Nos lugares em que esse movimento não está sendo feito, a representação cada vez mais se descola dos representados, e esses são os lugares em que nós temos certeza de que a democracia se tornou estritamente formal, que ela não corre mais na sociedade e que a sociedade não está representada no Estado. A relação tradicional, histórica, entre representantes e representados, é a que junta e separa nação e Estado. Os primeiros estados que apareceram no século XVI na Europa, até hoje a gente chama de estados nacionais, porque essas superestruturas eram monarquias, tinha lá o rei, que era rei por direito divino, etc. Não teriam existido, se é que a gente pode dizer isso, se a história não sabe, a história não se escreve com siglas, mas a tentação de dizer é forte. Se não tivesse constituído uma nação francesa, por exemplo, que foi o primeiro Estado nacional, uma nação, segundo, falando
uma nação francesa que se constituiu nas guerras, que antes era tudo, o que se chamava França era ali em volta de Paris, a Ile-de-France, mais algumas coisinhas. A Normandia tinha seu duque, que era outro país, e tinha o conde de Anjou e o duque de Flandres, eram outros países. A unificação do que se chamou a França em torno de um rei, um rei, uma lei, uma fé. O francês tinha isso unificou a França em torno do rei, é verdade, do soberano. Mas o que é o soberano aí? É a expressão da soberania de um povo que se quis unir. Então, essa relação de uma nação que se organiza em Estado, e um Estado que não se sustenta contra a nação, a Revolução Francesa é índice disto, a monarquia francesa, o Estado francês estava cada vez mais dissociado do povo, lembra da Maria Antonieta? Ela não disse a frase, mas é boa, né? O povo está com fome, o povo não tem pão, como um brioche. Essa dissociação levava a nação a se reorganizar, reorganizando o poder que a representa como soberana ela, a nação, e que se encarna em torno do soberano, o rei, cuja cabeça pode ser cortada, para que se restabeleça a relação entre nação e Estado. Isso foi o que a Revolução Francesa fez, como fez a Revolução Russa depois. Poderia ter feito ainda a Revolução dos Cravos em Portugal. Não funcionou. O sistema já estava altamente integrado e absorveu aquele movimento. Mas foi bonito. Chico Buarque também falou, foi bonito a festa, foi lindo. Eu fui lá ver as primeiras eleições. Nós estávamos na ditadura ainda e os caras lá diziam: Vossas Excelências não está nisto lá no Brasil, não é? Não tínhamos. E outras revoluções que andaram por aí, chinesas. Né? O que elas estavam indicando? Que havia uma nação insatisfeita com o poder que não era o seu poder. Nós não temos horizonte revolucionário mais hoje, na medida em que a polarização ideológica se esfarilou. Por quê? Porque ideologia política, no caso, com direita e esquerda, capitalismo e socialismo, né? Essas coisas que durante o século XX, antes da Guerra Fria e durante a Guerra Fria, justamente porque a polarização era tão forte que era preciso dissuadir o outro de levar essa polarização ao extremo, como no caso que daria uma guerra nuclear. Então, ao longo da maior parte do século XX, se a gente pensar em 1917, a Revolução Russa, 1989, a queda do Berlim, é um tempão no século XX, que é um século curto, como 20 mesmo, mas é um tempão em que o mundo foi percebido politicamente à esquerda e à direita, na medida em que há alguns interessados conservar a situação como estava, não porque fossem investidos de uma extraordinária má-fé. Marx nos ensinou isso. Não julguem o pessoal que representa outra classe, uma outra ideologia, na base do mau caratismo ou da maldade intrínseca. Eles estão representando interesses de classe que são legítimos para aquela classe e, portanto, devem ser tomados a sério, senão não se chega a lugar nenhum. Então, a polarização entre conservadores e progressistas, esquerda e direita, capitalistas, socialistas e comunistas, polarização que se fez em todos os planos do mundo. Existiu desde a Igreja Católica. 2000 anos, uma estrutura altamente conservadora. Se a gente olhar o Concílio Vaticano II, estamos falando, portanto, de 63 a 65, um pouquinho depois do meio do século passado, tinha ali os progressistas que deram uma lavada
em termos de votação de coisas avançadas, e os conservadores, que eram pessoas excelentes, dotadas da mais absoluta boa-fé, e que tinham certeza de que a Igreja, essa estrutura de 2000 anos, não resistiria a transformações como as que estavam sendo propostas, e que era legítimo mantê-la, porque ela era importante demais para desaparecer por conta de algumas coisas que pareciam ser políticas, etc. E tal. Então, em todas as instâncias, eu tinha um amigo que tratava mal a empregada dele, não dava aumento de salário, tinha férias, não tinha nada, e era comunista. Eu falei com ele, mas fulano, não tem uma coisa, eu não entendo essa sua relação com a sua empregada. Você é comunista, ele precisamente. Eu acredito na luta de classe, estou acirrando a contradição dentro da minha casa. Então, em todos os níveis, os mais esdrúxulos, né, passava a diferença de ideologias. O que é uma ideologia? É uma apreensão do mundo no plano das ideias, no caso das ideias políticas, as ideologias são ideologias políticas. Então, é uma apreensão do mundo na sua dinâmica, portanto, o mundo vivo, cheio de contradições e de movimento, a apreensão do mundo segundo um futuro possível, ou seja, segundo um projeto de futuro. O futuro era real, no sentido de que desde já projetava-se o que se desejava no futuro, não como uma sacada virtual, mas como uma decorrência de como o real presente é nas suas contradições e como essas contradições podem ser realmente resolvidas num futuro que não acontecerá se desde agora, no presente, se nós não nos pusermos na direção dele. E as ideologias, os partidos políticos, as instâncias de representação populares, sociais e políticas superestruturais, etc., apontavam nessa direção. Partido naquela época era o que a palavra diz, era a sociedade partida em representações ideológicas, quer dizer, desejos de futuro diferentes. Isso mantinha permanentemente um horizonte revolucionário. Fosse o que fosse a revolução, discutia-se muito na época que eu tinha mais ou menos a idade de vocês, mais ou menos, estava na resistência à ditadura, desde sempre clandestino e tal. Então a discussão era essa: reforma ou revolução? Nós queríamos a revolução. Tá? O pessoal do Partido Comunista, partidão, que hoje eu desconfio que tinha razão, propunha reformas, porque não havia condições de tomada do poder dentro do horizonte do capitalismo, mas o capitalismo era altamente reformável e empurrável até seus limites, e aí a gente vê. Não, essa discussão é um horizonte revolucionário. Reforma ou revolução, a essa altura pouco importa, quer dizer, estava-se num movimento de transformação do real em função de um desejo de futuro que não era deixado para que o futuro resolvesse quando Deus quiser. Era preparado desde agora para acontecer por força dos acontecimentos, por força da realidade, avolumando-se na direção desse futuro, desse porvir, que viria ou não, segundo o que nós fizéssemos no presente. Esse horizonte não existe neste momento, o que não quer dizer que nunca mais existirá. Nesses movimentos espontâneos das populações atingidas em algum lugar, os desesperados, incomodados, os indignados. Os indignados, o que eles estão dizendo? A política não os representa. Mas eles não têm condições de propor uma política que os represente. Isso significaria uma institucionalização, uma verticalidade que o movimento, na sua horizontalidade parcial, que está na sociedade toda em movimento ali, não tem condições de fazer, mas que precisa ser feito. A questão é, pode ser feito? Nessa questão do pode ser feito, vai investida a questão da verdade. Esse movimento representa verdadeiramente um povo
de tal maneira que possa ser instituído superestruturalmente, trazendo consigo este povo representado nesta nova superestrutura, isso é um horizonte revolucionário. Isso é um horizonte de transformação. De novo, a revolução não precisa ser aquele negócio da tomada sangrenta do poder, fuzilar o Tsar, cortar a cabeça, guilhotinar o rei, a rainha, etc. Revolução é qualquer coisa que revolva, que vá até as raízes e pode arrancá-las, claro, mas pode cuidar delas de modo que elas voltem a frutificar. Então nós estamos nesse momento no mundo, em alguns lugares mais agudamente, em outros menos. Alguma coisa pode estar se passando no Brasil que vem, curiosamente, de uma aliança involuntária da horizontalidade social com a superestrutura não representacional, que no caso é um movimento social que conduz a uma lei, ficha limpa, com uma pressão tal que leva o Parlamento, o Congresso, a votar uma lei que os prejudica, porque a bandidagem ali anda solta, né? E o cara já não está podendo se candidatar por causa daquela lei que eles votaram por uma pressão popular de 1 milhão, mais de 1 milhão de assinaturas, e mais haveria se eles tivessem dado mais tempo para esse movimento, né? E que tem repercussão num setor da superestrutura do Estado, que não é a representacional, não é o legislativo, não é o executivo, é o judiciário, que assegura a aplicação da lei e que agora, no julgamento do mensalão, está assinalando lá na superestrutura, está dando sinais de uma outra política possível. Isso será levado à frente, sim ou não? Porque é uma aliança esdrúxula, que não foi pensada. O pessoal do Ficha Limpa estava querendo limpar a política no legislativo, que é onde tradicionalmente a política se faz. Motivou para isso o judiciário, porque os políticos não queriam a aplicação daquela lei, porque ela era inconstitucional, porque ela retroagia, aquelas coisas todas que quem estava atento a isso viu. Os tribunais superiores, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal garantiram a ficha limpa. Garantiram porque são órgãos judiciais que precisam apreciar, eles são inertes, no sentido próprio do termo, quer dizer, estão parados esperando ser provocados. Provocados, eles têm que reagir. E a reação deles está sendo inesperadamente positiva. Se positivo é ir na direção do que já se chamou a voz rouca das ruas. Aparentemente estão indo. Como é que se vai organizar essa relação esdrúxula, mas que pode ter resultados na superestrutura e, sobretudo, queira Deus, repor na sociedade uma dimensão de esperança, um horizonte de futuro diferente daquilo que se faz na trambicagem política entre os partidos, inteiramente desligados de uma ideia de representação. Poucos, eu estou pondo no plural, né? São os partidos hoje que têm uma ideia de que estão ali para representar alguém, mesmo que esse alguém seja minoritário, né? Ou ainda. Então, essa relação entre nação e Estado se fez classicamente pela ideia que era verdadeira, em parte, porque essas coisas, quando se muda de registro, de nível, alguma coisa se perde. A representação da nação pelo Estado fez-se assim, até pouco tempo atrás.
Em alguns lugares ainda se faz assim, embora o resultado nem sempre seja satisfatório. Nós estamos acompanhando as eleições dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos são a capital do império. Por outro lado, tem uma tradição democrática esquisita, porque o povo vota em representantes, os representantes é que elegem o presidente. Mas que é muito definida, porque democrata é democrata, republicano é republicano. Uns querem um sistema socializado de saúde, outros não querem. Uns querem que os muito ricos paguem impostos maiores do que as suas secretárias. Outros não querem. Isso é bandeira. O Partido Republicano diz: nós vamos reduzir o imposto sobre as grandes fortunas. Isso não parece um Estado. O que isso significa aqui? Apesar de provavelmente não estarem circulando ali ideologias no sentido mais antigo, positivo, antagonista do termo, há sentido na diferença política naquele país. E, portanto, mesmo que as superestruturas, uma vez eleitas, não representem como deveria a infraestrutura social que os elegeu, tem uma conexão que, quando é muito duramente violada, tem efeitos. Então, essa é uma contradição interessante. Por um lado, como Estado, aquilo é a capital do império, ou seja, é, do ponto de vista político, a capital do mundo globalizado. Do ponto de vista político, econômico e militar, a capital do mundo globalizado. Do ponto de vista interno, pode ser que ali ainda esteja em funcionamento um nível, vamos dizer que mínimo, de experiência democrática que desapareceu em vários outros países. Que não existe na França, por exemplo. É curioso que lá realmente faz diferença, ser do Partido Socialista, ou seja, do UNP, que é a direita, né, faz tanta diferença que quando a extrema-direita, o Front National, conseguiu emplacar um candidato Le Pen para o segundo turno, o fato de ele ser de extrema-direita juntou a esquerda e a direita no segundo turno. Todo mundo votou no mesmo cara, que era de direita. A esquerda votou nesse cara de direita para barrar a extrema-direita. Ou seja, isso faz sentido ainda lá. Foi lá que começou, na Inglaterra. Faz ainda algum sentido lá. Aqui para nós, não está mais fazendo. Nós não acreditamos mais, em geral, que as pessoas em quem nós votamos vão representar a parcela de opinião que é a nossa. Até porque nós estamos deixando de ser parcela de opinião. Porque a opinião está sendo fabricada pela mídia e se assume como partido. Nas eleições presidenciais passadas, a presidente da Federação Nacional dos Jornais, ela é de São Paulo, eu não lembro o nome dela, ela disse: os partidos de oposição não estão fazendo seu papel. Então a imprensa tem que assumir o papel de partido de oposição, porque ela já está fazendo. Então há mistura entre órgãos que deviam estar informando o eleitor para permitir a formação de opinião, com partidos políticos, que esses órgãos não são, nem têm legitimidade para ser, mas que funcionaram ou quiseram funcionar, não sei que eficácia teve isso, nessa direção, corrói possibilidades de que aqui a nação se represente no Estado, porque nós não temos essa experiência. Não só porque a democracia é incipiente no Brasil e foi interrompida várias vezes, mas também porque, me parece, nós somos herdeiros de uma história, a história portuguesa, em que, e era a segunda monarquia que eu disse, teve uma anterior, vou falar nela, em que houve Estado antes de haver nação.
foi a primeira monarquia da Europa, a portuguesa, porque ela estava espremida entre o mar, o inimigo espanhol, a leste, o mar a oeste e ao sul, e a norte, os galegos. A Galícia, que na época não era propriamente Espanha. Naquela regiãozinha aqui, chamado Condado Portucalense, entre Dom e Minho, depois um pouco mais para o norte, foi necessário organizar uma resistência em torno de um rei. E ali se criou o Estado português, antes que houvesse uma nação portuguesa. O Estado teve que criar a nação. No Brasil foi a mesma coisa. Nós temos Estado, sob a forma de Reino Unido, ou de Portugal e Algarve, as capitanias militares, os governadores gerais, etc., desde 1500 e pouco, desde que Martim Afonso chegou aqui. A nação brasileira começou a palpitar um pouquinho no século XVIII, ali pela Inconfidência, nos movimentos nacionalistas, nativistas. No século XIX, mais ou menos, poderia ter se organizado se o rei de Portugal não tivesse transferido a sede do reino aqui para o Brasil, fugindo lá do Napoleão. Como é que começou um Estado brasileiro? Quando o rei português disse para o filho: Pedro, se o Brasil se há de separar, antes seja para ti que me hajas respeitado para um destes aventureiros. Não deu outra. Dom Pedro I, imperador do Brasil, filho do rei de Portugal, separou o reino brasileiro de Portugal e Algarve e instituiu uma monarquia na contramão de toda a América Latina, que instituiu repúblicas, para se manter em relação com o centro hegemônico europeu, que era Portugal e a Inglaterra, que comia as nossas riquezas. E a nação brasileira ficou adiada mais um pouquinho. Houve umas tentativas no século XX. De um tempo para cá está se tentando organizar pelos movimentos sociais, pelos movimentos populares, alguma coisa que seja embrião de uma nacionalidade verdadeira. E não tem sido fácil. O Brasil é imenso, tem estados que são países, São Paulo é um país, Minas é outro país. O Sul é um país diferente do resto do Brasil. Complicado. Bom, tem esperança? Tem. Porque mesmo no nível da relação superestrutura e infraestrutura, tem lugares em que a democracia ainda se pratica no limite da sua fragilidade. A democracia é um regime frágil. Já foi dito dela, é o pior dos regimes políticos, com exceção de todos os outros. E em que, horizontalmente, as populações vão se organizando episodicamente para reagir contra as suas superestruturas descoladas. Está em movimento, o mundo está em movimento. E é possível que, apesar de nós estarmos, talvez, vivendo uma experiência que se espalhe em diversas dimensões da vida, inclusive esta que eu selecionei para hoje, que é a da vida política. Apesar de nós estarmos possivelmente aí experimentando a crise do fundamento, ou seja, da obrigatoriedade de que um real qualquer tenha um fundo que o sustente. E onde está a sua verdade? Que dali será extraída se nós formos capazes de representá-lo. No caso da representação política, se a representação política for autêntica, será capaz de extrair da nação, que é o real, seu fundamento, que são os valores, os conflitos, os interesses convergentes e divergentes, que alimentam aquela população que se organiza politicamente no Estado. Mesmo que nós estejamos
plena vigência de uma crise dos fundamentos, pensando ideologicamente, né, agora no sentido mais frouxo do termo, o mundo inteiro que está posto, talvez, ou não, na ordem das eficácias, da produção de resultados, que se espraia por todas as dimensões da vida. Se vocês pensarem em sindicalismo de resultados, que é uma ideia inimaginável há algum tempo atrás, o sindicalismo era a posição de classe. Um sindicalismo de resultados é um de intermediação em que, se é para dar resultado, é porque o movimento social que no sindicato se expressa está tendente a ceder mais ao poder do que há 40 anos, 50 anos atrás faria. Isso estou falando no mundo, não estou nem pensando na nossa pegada toda, claro. Então, a situação é crítica, mas a esperança é concreta. Não é uma esperança ideológica. Quer dizer, aqueles que se mantêm socialistas, por exemplo, têm uma esperança ideológica na possibilidade de transformação do mundo. Era o lema lá do Fórum Mundial, em Porto Alegre. Um outro mundo é possível. Como é que é, né? Nada é impossível de mudar. Nada é possível. Uma coisa assim. Nada Bom, deve parecer isso é ideológico. Nada deve parecer impossível de mudar. Nada deve parecer impossível. Nada deve parecer impossível, isso é verdade. Isso é ideológico. É uma crença na possibilidade de uma transformação. Outra coisa que não é ideológica, embora possa se tornar, são os movimentos razoavelmente espontâneos das populações, descrentes, por um lado, das estruturas que não as representam, por outro lado, crentes na sua força, que, no entanto, não se transforma espontaneamente num projeto de nação, num projeto de país, num projeto de classe, ou seja, o que for. Então, essa reestruturação de ali onde se passa a vida com ali onde se representa a vida, que em outro lugar se passa, está ainda no horizonte do possível. Nós podemos abdicar disso, claro. Na base do política é tudo a mesma coisa. Confiança zero. Vou votar porque sou obrigado. Senão não posso viajar, vou caçar meu funcionário público, então tem que votar mesmo. Podemos abrir mão. Qual é o custo de abrirmos mão? Que podem abrir mão. Somos nós que estamos nessa sala aqui, mas bastante gente, que corresponde mais ou menos à elite do país, que pode ter esse ceticismo blasé de que isso não vai mudar, é tudo ladrão, presidente de picareta, Luiz Inácio. Qual é o custo? É o de que nós estaríamos com isso abandonando para lá aqueles únicos que efetivamente precisam da política e do Estado, que são os pobres, os muito pobres, os miseráveis, esses que o mercado não incorpora. Então a ideia de que se o desenvolvimento econômico for extraordinário, o índice de pobreza cai, é uma falácia. É claro que quem estava desempregado volta a se empregar. Pessoas que nunca estiveram empregadas dificilmente se empregarão. Há estudos nesse sentido. Tem um livro cujo título significativo é O Horror Econômico, da Viviane Forster, em que ela diz: o problema hoje não é mais de emprego, de trabalho. Uma pessoa que até, não lembro se é 25, está perto de vocês, uma pessoa que até 25 anos ainda não teve um trabalho, não é igual a ingressar no mercado.
Quem ainda não teve um trabalho, não trabalhará mais o resto da vida. Tem lá uma base empírica para isso, que provavelmente se agrava muito mais num país de enormes desigualdades como é o nosso. E essa é uma outra questão. Pobreza é uma coisa, desigualdade é outra. Existem estudos consistentes para mostrar que da abolição da escravidão para cá houve um importante desenvolvimento, crescimento de renda, de oportunidades sociais, etc., da população negra, e um maior desenvolvimento nas mesmas dimensões da população branca, de modo que a desigualdade aumentou. Então, desigualdade que tem a ver com, no limite, a impossibilidade, ou no mínimo, uma extrema dificuldade de ter acesso aos bens da vida, do pão às rosas, acesso à cultura, acesso à educação. Uma coisa é isso, e outra coisa é a pobreza concreta, é a miséria, o não comer. O não comer foi aliviado nesses últimos 8 anos. A taxa de pobreza diminuiu. O contingente da pobreza, não. E a desigualdade foi mantida, no geral. Essas são as pessoas que precisam da política, porque elas não se incorporam ao mercado. É exatamente a mesma situação transposta para um país como o nosso, da África de sofrimento. Quer dizer, quando eu digo que o mundo globalizado exclui para poder funcionar. Não é por maldade, para poder funcionar. Gera uma maldade. Metade da humanidade, transposto isto para cá, significa o mercado de consumo, o que se tem chamado aqui o consumo das famílias, pode aumentar, não indefinidamente, porque ele tem um limite, que está chegando, pode aumentar até esse limite, que ele não incorporará os pobres. Reduz a pobreza, reduz a miserabilidade, mas não incorpora na dimensão da cidadania, que começa pelo emprego, começa por poder trabalhar, naturalmente na educação também, né? Fundamental, que é a cidadania futura. Então, esses são os que precisam de política e de Estado. E que são também enganáveis ao extremo. Porque precisam o muito de que eles precisam para chegar a um nível de razoabilidade de vida é redutível a muito pouco. De modo que com muito pouco que lhes seja oferecido, eles não é que estejam satisfeitos, mas mudam de patamar de uma vida ruim. Continuam uma vida ruim, mas mudam de patamar. Então, estes são os mais enganáveis, por isso mesmo, não estão como nós desenganados da política, mas são eles que precisam da política que os represente, não que os engane. Eles precisam da recomposição ou da composição, pela primeira vez, que seja, de estruturas representacionais da sua pobreza e miséria no nível dos governos, a gente já sabe como é do poder, no nível dos governos, em quem eles possam ter um mínimo de confiança, porque tem retorno que lhes garanta um mínimo, porque é como se começa, de cidadania. Então, a nossa virtual recusa à política, que tem boas bases, se a gente pensar em valores morais, na ética, na política, sair fora, tem boas bases, mas tem um custo altíssimo que não nos atinge. Nós estamos no mercado que atinge aqueles que nunca entrarão.
e que precisam, portanto, da política e do Estado para terem o mínimo de esperança que faça diferenciar uma vida plana de uma vida com algum relevo, com alguma dimensão de transcendência, de esperança de futuro. Mesmo que não haja uma confiança no futuro, mas que haja a esperança de que, na dimensão muito pequena do seu mundo pequeno, o mundo pode mudar. Então, se nós aceitarmos que a política se torne simulacro de representação, coisa em que num país como o nosso ela está galopantemente interessada. Se nós não nos indignarmos, não ocuparmos, não primaverarmos, dos modos que forem possíveis, os nossos, nos locais que forem viáveis, pequenos, médios, mas que se contagiem, não somos nós que estamos perdendo representação, porque nós nos representamos, damos um jeito. Quem está se mantendo na falta de representação, que fecha o futuro e aí sim para eles acaba a história, são aqueles únicos de que o mercado não dá conta, nem quer dar, porque senão desfunciona, porque tem que desconcentrar ele, que portanto precisam da política, da atividade política, de intermediários políticos, o que significa partidos, e outras instituições das organizações sociais e populares que não sejam partidos, mas que tenham uma verticalidade na direção dos governos, precisam do Estado. Então, aceitar a política como simulacro de democracia, como sendo isto mesmo, infelizmente, deveria ser diferente, mas é culpa dele, é aceitar o princípio do mal agora aqui, em casa. É aceitar a dimensão do desamor a esse outro, que é o nosso outro. O nosso outro, se nós estamos falando de política, são os miseráveis, os muito pobres, os pobres. Esses são o nosso outro. Se nós, por conveniência, certamente não é o caso aqui, mas é o caso dos mais velhos e mais engajados em outras atividades, por displicência, por tristeza, nós abandonarmos, não somos nós que vamos colher os frutos podres desse abandono. São eles que não vão ter nem os frutos podres para comer. Então, de novo, todo fim de curso, todo fim de aula, o que eu tenho para dizer para vocês é que esse engajamento ético e político, não necessariamente partidário, mas se puder, pode ser assumido e pode não. Sempre é assim. Quando não se trata do necessário, quer dizer, daquilo que não pode não ser. Quando se trata de decisão, e é de decisão que se trata, pode ser e pode não ser. O preço de não ser é alto demais para que se possa optar por não ser. A opção por ser, a opção por esse engajamento, por essa atitude, pela qualidade dessa atitude diante do nosso outro, quando é, pelas circunstâncias que nós estamos no ano eleitoral, se não poderia trazer todas as coisas, quando é da política que se trata, a adoção dessa atitude é certamente diferente para as diversas pessoas que a adotem. Pode passar por uma prática política, pode passar pela sua atividade profissional, pode passar pela maneira como se organiza a relação com os seus amigos, com as suas famílias. Tem muitos níveis de adoção, manutenção
de uma atitude ética diante do nosso outro, em todos os planos da vida. Estou falando aqui já disso porque de política, por causa desse momento, dessa conjuntura que nós estamos vivendo. Então, como sempre, o que eu faço para vocês é um convite amoroso a assumirem o que pode não ser assumido, essa atitude ética, em nome de quem não tem a força de assumi-la, mas precisa que ela seja assumida para que venha a ter a força de viver, que sem essa atitude nossa, nós podemos estar, sem querermos fazer isso, tornando mais improvável para eles e elas, esses nossos outros que não estão preocupados com a representação política, mas que precisam dela, mais do que nós. Muito bem. Cadê a pauta? Também veio no final. Mas, Cadê a pauta? ainda meio atrasado, tem um amigo meu que ele tem dificuldade de entender quando a gente fala essa coisa, que o consumo ou o sistema para funcionar, para ele ser eficaz, ele precisa que haja o pobre, precisa que tenha miseráveis e as pessoas que estão excluídas desse sistema. E eu confesso que às vezes me faltam palavras para explicar, para tentar argumentar isso para ele. E eu queria ouvir de você como isso se faz, como o sistema ele é eficaz de modo que o outro precisa ser excluído. Por quê? Como isso acontece? Meu ouvido fechou. Como eu só tenho um, tem que brigar com ele, tem que falar, o som está todo aqui dentro. Quando eu disse para minha mãe, eu tive uma surdez súbita desse lado aqui. Aí eu liguei para minha mãe e disse: mãe, eu fiquei surdo de um ouvido. Ela morreu de rir. Eu disse: tá rindo de quê? Eu disse: não, estou pensando assim, se tu não tivesse dois ouvidos. Ele é aberto assim. A resposta fácil, mas que precisava ser estendida para trás, é que essa é a lógica do sistema capitalista. Quando a gente diz isso assim, já ficou às vezes tão velho. É uma coisa que veio desde o século XIX. A lógica do sistema capitalista é da concentração, é da maximização de lucro. Ela tem, porque o capitalismo tem, uma lógica do privado, livre concorrência, empreendedorismo, a iniciativa individual, como se dizia nos Estados Unidos, o self-made man, o cara que ascendeu da pobreza para a afluência pelo seu trabalho e tal, tudo é verdade, é assim mesmo. Só que a riqueza concentrada não dá para todos. Quanto mais concentrada, menos dá para todos. E à medida em que o jogo de chamada livre concorrência entre as empresas foi fazendo com que as mais fortes entrassem mais fracas, isso se chamou a fase do capitalismo monopolista, em que as grandes corporações foram se constituindo, ou comprando as pequenas ou deixando que elas fossem à falência. Porque é da lógica do capital não se dispersar, ser eficaz. E para ser eficaz ele tem que ter escala. Então, quanto mais ele se concentra dentro de um país, e depois o país, quanto mais rico fica na medida em que outros ficam mais pobres, como empresas que vão sendo compradas ou que vão à falência, o que na época chamava de o imperialismo, ideia, mas corresponde a essas relações de dependência de países periféricos em relação a países centrais. A alta concentração de riqueza
significa que, embora haja riqueza disponível para o mundo, existe comida suficiente para matar a fome do mundo. Mas ela está concentrada em determinados lugares onde nós comemos demais. Como consumimos energia demais, etc. São hábitos culturais que geram as comidas que correspondem à lógica do sistema em que nós vivemos, que é o de concentração. Eu disse uma hora aí na aula que quando o capitalismo vai se financiarizando e se virtualizando, trigo vira commodity. Não é só trigo, algodão, podia dar roupa, mas o trigo vira commodity. Significa que ele passa a ser uma mercadoria especulativa. Porque a natureza da commodity é essa, você joga no valor futuro. Isso determina a safra, determina a troca, determina... Esse trigo está saindo do pão, mas tem trigo suficiente para todo mundo, para a fome de todo mundo. Mas não é da lógica do sistema, e nesse sentido, essa lógica é perversa, embora não tenha, tem aquelas pessoas, mas não tenha um imenso contingente de pessoas perversas acelerando, pondo lenha na fogueira dessa lei perversa do capitalismo. Funciona assim porque assim funciona. E assim está certo para o sistema. Naturalmente, quem trabalha mais, ganha mais. Minha família, que é de Blumenau, que é industrial, fabril, eles estão convencidos de que pobre é pobre porque não quer trabalhar. Estão convencidos disso, são pessoas excelentes. Minha família, primos, até meu irmão. Vi outras coisas, né? Estudou aqui sempre, só nasceu lá. Tudo bem. Senão o pessoal tem trabalho para todo mundo. O pessoal não quer trabalhar, não quer se pendurar na esquerda do cristal, não quer isso, quer aquilo. Isso é uma lógica. Essa lógica se torna sistêmica, aliás, ela é sistêmica, ela vai se consolidando à medida que o sistema também se consolida. E ele mais se consolida quando ele se torna abstrato, que é o momento atual do capitalismo virtualizado, do capitalismo financeiro. Então, nesse momento que é o nosso, a regra se tornou mais perversa. Porque no século XIX, quando a Revolução Industrial, do século XIX, depois fortemente no XIX, o capitalismo se tornou dominante. Os sistemas pré-capitalistas, mercantilistas, etc., foram desaparecendo e o grande capitalismo, mecanizado, uma grande socialização de mão de obra, trabalhando junto em fábricas, se estabeleceu. Havia aqueles empregados que eram operários e havia os desempregados que podiam ser operários, no sentido de que os chamavam do exército industrial de reserva, eles estavam ali disponíveis para entrar a qualquer momento no mercado de trabalho quando os operários em atividade começassem a pressionar excessivamente, por exemplo, por aumento de salário e diminuição de tempo de trabalho, o que significa outra aumento de salário. Isso diminui os lucros, significa a distribuição dos acionistas cai e a capacidade de investimento na empresa cai e o seu poder, a sua riqueza, etc., ficam ameaçados. É assim que os proprietários do meio de produção veem com uma total lógica do ponto de vista deles, que é perversa do ponto de vista da sociedade. Então, o que se faz aí? Manda embora. Porque o pessoal que não está trabalhando aceita trabalhar pelo salário anterior. Não vai fazer pressão para o aumento de salário, porque precisa de emprego. E isso fica então rotativo. É isso que mantém o sistema.
é a possibilidade de manter sempre um exército industrial de reserva, ou seja, desempregados potencialmente empregáveis. E isso é o que significa: é necessário que haja pobres, que são desempregados, isso generaliza-se então para o mundo. É necessário que haja países pobres, depois se chamou o terceiro mundo, para que os países centrais possam acumular riqueza que eles não são capazes de produzir. A Inglaterra, primeiro, depois os Estados Unidos, não são capazes de produzir a riqueza de que não precisam, mas para viver no nível que eles produziram como almejável e sustentar esse nível, eles não têm capacidade de produzir a riqueza necessária. Então ela é pegada em outro lugar. Isso significa que em algum outro lugar tem gente trabalhando com salário baixíssimo, em condições de trabalho pessimíssimas, de tal modo que a riqueza seja drenada desses lugares para as sociedades, para os países centrais. Por isso que a gente vê tanta coisa made in China, onde agora está havendo tentativa de desenvolvimento econômico de modelo capitalista. Até muito pouco tempo atrás, não é mantido ainda, a mão de obra era extremamente barata, o que significa que as condições de vida eram extremamente ruins, para que aqui nós tivéssemos condições de vida razoáveis para todos. Então esse modelo é generalizado no capitalismo banal, normal. Quando ele se virtualiza, ou seja, quando o capital se torna abstrato, esse trânsito de empregados e desempregados fica virtualmente bombardeado, porque, embora dentro dos países isso ainda aconteça, em termos globais, em termos de um sistema capitalista que não é o americano ou o alemão, é o mundial, aquilo que aqui dentro, no Brasil, corresponderia aos desempregados que podem ser empregados no Exército Industrial de Reserva, na verdade, em nível mundial, são aqueles que não podem ser empregados. Existem aqui também, eu falei há pouco, miseráveis, pobres, etc. Esse é o contingente excluído, essa é a metade da humanidade, que já não é mais requerida para manter o sistema. É que ela não pode entrar. Ela não terá, mantidas as atuais condições de temperatura e pressão, não terá condições de ingresso no mercado globalizado de consumo. Dentro dos países, continua havendo os empregados e os desempregados. E se os empregados fizerem pressão demais para a diminuição do resultado atribuível ao capital, que a gente chama lucro, em benefício do resultado atribuível ao trabalho, que a gente chama salário e benefícios, são mandados embora ou são contratados. No nível do sistema econômico capitalista nacional, multinacional também, porque isso é olhar para a Europa, os desempregados da França vão para a Bélgica. As empresas que pagam impostos altos na França vão para a Bélgica. Eles chamam de territorialização. E lá pagam uma mixaria. O Roger Federer mora em Dubai. Ele é suíço, ele é europeu, mas ele mora em Dubai. Ele paga uma ninharia de impostos. O homem mais rico da França tem nacionalidade belga no ano passado. Isso. Por quê? Porque está tudo virtualizado. O cara não leva a fábrica dele. Ele leva o balanço. Então, do ponto de vista globalizado, os excluídos não entram. Não tem mais a lógica do local, pensar em local e global. A lógica do local ainda é a de que, se eu estou desempregado, eu tenho que torcer para que os sindicatos dos metalúrgicos façam uma pressão inatendível por aumento de preço, de salário, diminuição
de horas trabalhadas e benefícios adicionais, porque esses caras vão ser mandados embora, eu tenho qualificação e entro. Essa ideológica do capitalismo local. A lógica do capitalismo global, na medida em que este está intensamente virtualizado, é de que quem está fora não entra, está tudo cada-feira. Quem está fora não entra, quem está dentro não sabe. Essa é a lógica. Elas são complementares, mas não são a mesma coisa. A África de sofrimento não é um exército industrial de reserva. Agora, o motivo pelo qual os pobres são necessários é que a lei do sistema é a da concentração de riqueza. Não é a distribuição de riqueza. A distribuição de riqueza faz com que todo mundo fique menos rico. Embora também todo mundo fique menos pobre. Mas isso não bate bem. É objetivo, isso é objetivo. Não tem uma maldade por trás. Embora naturalmente quem tem consciência disso e insiste nisso e abusa isso, é mal. Mas é mal. Sim, eu tenho uma. A questão secular do exército de mão de obra, seja para indústria ou para serviço, que já passou um número de empregados da indústria da maioria das regiões, tem a questão do custo da miséria, o custo da pobreza, que atrapalha justamente quem tem renda. Outro dia eu estava dando um bate-papo desse do Globo News e que um dos caras entrevistados falou justamente que uma das possíveis soluções para diminuir essa África de sofrimento e tudo mais era uma equalização entre diminuir a pobreza, porque ela gera um custo altíssimo, uma instabilidade altíssima para quem tem alguma concentração de renda, seja absurda, seja a nível mais comum como a nossa, que se engajaria para diminuir essa pobreza, porque essa pobreza começa a afetar, de certa maneira, o nosso custo de vida. Você acha que isso é um dos caminhos que o político, em geral, brasileiro, a política mundial procura diminuir essa pobreza, basicamente baseada para o custo dessa pobreza e as implicações dessa pobreza absoluta não afetar a condição que é de todos os partidos, de todos os políticos, que é se manter no poder apenas? Você acha que já foi pensado assim. Isso é o que se expressa na ideia do estado de bem-estar social, que significa quem tem paga para quem não tem. E aí são basicamente os serviços fundamentais: saúde, educação, seguridade social, essas coisas, que custam dinheiro, mas dão àquela parcela da sociedade. Então o estado de bem-estar social estava baseado naturalmente em boas intenções também, mas do ponto de vista estritamente objetivo, no fato de que os pobres, porque precisam, porque eles comem, porque eles essas coisas todas, têm um custo social alto. E se investisse racionalmente em o Estado fornecer, por exemplo, boa educação pública, na Europa tem, nos Estados Unidos não. Tem alguns, mas não é a lógica deles no Estado de Bem-Estar Social como é na França e na Suécia. Essas pessoas vão se qualificar para não serem um peso. O custo disto, do Estado de Bem-Estar Social, foi se tornando pesado. E aí se tornou uma questão ideológica. Manter esse Estado, manter esse bem-estar, ou ir na direção do realismo, que diz que esse custo pesa sobre quem está produzindo e que devia ter uma melhor remuneração dos seus investimentos e tal. Quem começou isso é Margaret Thatcher.
que é a ideia do neoliberalismo, é de que é preciso deixar que o mercado regule, a gente já viu o mercado concentra, portanto, também exclui, ele tem uma dinâmica muito boa e não pode ser anulada essa dinâmica. Então, a ideia foi a ideia socialista, União Soviética, tal da politização e tudo, e da economia planejada, sem mercado, falhou. Mas o Estado precisa ser, o mercado precisa ser regulado pelo Estado. E é a única maneira de fazer, por exemplo, a distribuição de renda entre o Sul e o Nordeste. Nós temos visto nos últimos anos que o Nordeste cresceu muito mais, principalmente, do que o Sul. Ele continua pobre. As desigualdades não foram eliminadas, mas há um desenvolvimento no Nordeste de nível asiático, 8%, quando o desenvolvimento nacional anda por volta de 3%. Isso só é possível fazer pelo Estado, o mercado não faz isso. Os neoliberais consideram que o Estado entrava a economia porque entendem que a economia tem que se passar no mercado na livre concorrência. Só. E, portanto, o Estado tem que ser mínimo para garantir determinados serviços da população, sem, por exemplo, esse poder redistributivo e regulador da economia nacional que ele teria num estado de bem-estar social ou que fosse nessa direção. Então, o que está em jogo hoje são duas maneiras de calcular o custo dos pobres para a sociedade. Se custa mais um pobre mantido pobre ou um pobre em cuja saúde, educação, seguro social, etc., o Estado investe para ter cidadãos potencialmente mais produtivos. O que a gente está vendo agora, basicamente, na eleição americana. É esse. Tem ou não tem? Eu estou convidando as pessoas. Não. Essa é. Assim, a gente está vendo nas eleições americanas isso. Aliás, na política americana. Estou falando da americana porque ela é muito visível. Nos primeiros 2 anos, Obama fez o healthcare. Universalizou o atendimento médico para toda a população. Fosse contribuinte, não fosse. Como é aqui o SUS? O SUS é pobre. Então, não devia ser. De 2 em 2 anos, no ano se elege presidente, 2 anos depois o Congresso. O Congresso ficou majoritariamente republicano, derrubado. Agora vai ter eleição de novo para presidente. Se ele for eleito, ele vai fazer de novo. A que isso corresponde? A cálculos diferentes, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista ideológico e tal, são maneiras de ver o povo diferentes. Do ponto de vista objetivo, são cálculos diferentes, os dois se sustentam, mas é a premissa que tem que ser discutida. Né? E aí é difícil fugir da discussão ideológica da premissa. Se sustentam em contas que dizem o que é mais caro. Eventualmente, o mais barato é a catastrófico. O Michael Moore mostrou isso, é extremamente tendencioso, mas ele mostrou isso num dos filmes dele, que ele foi comparando, né, o que acontece nos outros países, na Inglaterra. Os caras até não entendem quando ele pergunta, mas vem cá, professor, né, você recebe para estudar? Claro que eu chego para estudar, como é que eu posso dar aula? Não é assim não. E também saúde. É o penúltimo. É o penúltimo. Mas, capitalismo, não sei o que. Sei que tem um nome, tem capitalismo. É muito bom. Ele encontra um grupo de brasileiros, mas é de país. São estrangeiros.
Eu disse, não, olha, tem um programa que se eu precisar fazer compras, essas coisas, eu chamo e o pessoal fica com os meus filhos, leva na escola, mas eu não entendo isso sai muito caro. E assim vai, na Inglaterra, no Canadá, todos aqueles países que passaram pela ideia do welfare state, e que ainda está lá, ele faz a comparação com os Estados Unidos, que é catastrófica, é a Cuba. Vai de barco para ver como é que é. Dizem isso, né? Nunca fui lá, mas a saúde em Cuba, a saúde socializada em Cuba é fantástica. E aí ele leva um montão de gente doente lá dos Estados Unidos que paga uma fortuna de remédio e que é tratada de graça em Cuba e acabou. E sai de lá com maior entusiasmo, levando aqueles remédios todos que recebeu de graça, levando dos Estados Unidos para continuar o tratamento. Então foi muito legal. Ele é muito tendencioso, mas ele eventualmente a tendência dele é boa. Capitalismo com a história de amor. Isso. Tem uma parte bem emblemática que ele pega aquela faixa amarela de área de crime, passa em volta do banco, aqui é um local de crime. Ele é muito engraçado, ele é muito boa. Quem vai poder almoçar? Então tá bom, vamos almoçar? Vamos almoçar. Muito obrigado por isso. Venham na próxima. Vou pensar um tema suculento da próxima vez. E vem cá, me diz uma coisa. Alguém está me dizendo, não foi o José, alguém está sentado aqui na frente, que o negócio de e-mail não funciona. O negócio é Facebook. Né?